Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Ei, vamos encher os nossos pulmões hoje, amém? Você vai sentar um pouco. Obrigado, louvor. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra aqui comigo a palavra de Deus em Atos, no livro de Atos. Aleluia. Atos capítulo 17. Aleluia. Será que você encontrou? Atos capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 28. A Bíblia diz o que aqui? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aleluia. Esse texto aqui, amado, eu quero começar por ele, e eu não sei onde é que eu vou parar, mas eu sei o que eu vou falar. Amém? Eu vou permitir que o Senhor possa nos conduzir essa noite. Mas eu me veio, amado, para começar por ele, porque eu quero que você entenda uma coisa, e isso é muito importante para a tua vida. A palavra de Deus fala, amado, ela revela aqui, né? E esse é um momento em que Paulo chega em Atenas, e ele começa a observar, amado, que não faltava fé naquele povo, não é? E aquele povo era muito religioso. E Paulo começou a observar que havia muitos deuses ali, né, pelos ídolos que eram levantados, pelas estátuas que faziam referência a deuses ali. E nesse momento aqui, amado, Paulo fala algo interessante. Paulo percebeu, amado, que toda aquela atmosfera religiosa, toda aquela atmosfera que aparentava ser fé em algo, porque fé é você acreditar em algo. Você está comigo aqui? Eu não estou falando a fé na palavra, nem a fé que nós temos que ter em Deus, mas fé em que você acredita ser para você. Amém? Então aquele povo, amado, era um povo religioso. Paulo começou a observar e ele disse: eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu vejo que existem muitos deuses aqui. E Paulo começou, amado, a ver toda aquela atmosfera de religiosidade no meio daquele povo. E nesse versículo aqui ele faz uma observação, não é? Que a respeito da capacidade do homem, amado, de criar um Deus para ele. Amém? De idealizar um Deus, de criar uma imagem, não apenas criar uma imagem, amém? Mas a Bíblia fala tendo a própria capacidade de esculpir um Deus para ele. Então Paulo faz essa observação, sabe? E eu quero compartilhar com você hoje aqui. E eu quero que você abra o seu coração para que você entenda o que nós vamos falar hoje aqui. E nós vamos falar sobre eleição. Não fica com o pé no freio não, que não é nada disso que você está pensando. É eleição. Não são essas. Não são essas aí que a gente está se deparando e que você está exercendo na tua cidadania. Mas é um tipo de eleição, amado, que é extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. Amém? E eu quero começar com esse texto aqui, porque eu tenho observado que muitas vezes, amado, não só Paulo, mas se você observar, não é, dentro do contexto de fé que a gente se propõe a viver, e dentro daquilo que você tem visto como sendo fé, que muitas coisas estão sendo construídas, amém, a respeito de Deus. Você concorda comigo? E é interessante, amado, que a Bíblia fala aqui, Paulo dizendo que ele não era uma divindade que poderia ser feita com ouro, prata, trabalhado pela arte, amém, e imaginação do homem. Então Paulo fala que aquela população, aquela comunidade estavam construindo deuses conforme eles imaginavam, conforme eles pensavam. Havia uma habilidade para construir um Deus. E quando você se atenta para esse versículo, amado, isso diz respeito muito a mim e a você, e o cuidado que nós temos que ter com o Deus, amado, que nós estamos construindo. Amém? E existe uma palavra, eu não vou falar sobre moda, amém? Eu vou falar sobre a palavra de Deus, mas existe uma palavra no inglês que fala sobre você construir algo, amém? Personalizar algo para você. Essa palavra que o povo chama hoje, chama customizar. É utilizado muito em roupas, é utilizado muito no trabalho hoje da moda, amém? Em que as pessoas customizam a roupa. O que é customizar uma roupa? É personalizar aquela roupa de acordo com a tua característica.
né? Aquilo reflete muito quem você é. Isso é customizar. Essa palavra vem do inglês chamado custom. Fala aí, custom. Pronto, você falou também, não pode mangar de mim. Amém? Cadê? Lucas, está certo, Lucas? Right? Ok? My teacher. Então, essa palavra vem de customizar. Eu quero falar uma coisa para você. Essas pessoas, amados, estavam customizando Deus. Essas pessoas começaram a construir um Deus, segundo a percepção que elas tinham, segundo a arte e a imaginação delas, e elas começaram a esculpir um Deus. Se você olhar direitinho, eu quero tocar nesse assunto hoje. Muitas vezes, amado, dentro da palavra de Deus, dentro da fé cristã, muitas pessoas, por esquecerem o que representa a eleição, elas constroem um Deus que não é o Deus da palavra. Elas começam a idealizar e construir na sua própria mente, amém? Um Deus. Então elas customizam, elas personalizam um Deus para ela. Quando você está sofrendo uma perseguição, você ora para o Deus perseguir, para o Deus destruir o teu inimigo. Não é assim, amém, irmão? Mas tem alguns que oram. Amém? Está vendo meu inimigo, Senhor? Naquele momento você está customizando Deus, você está idealizando um Deus que vai agir da forma que você acha que ele deve agir. E muitas vezes, amado, nós não temos a percepção e construímos a imagem de um Deus que deve corresponder àquilo que eu acho que ele deve fazer por mim. Quem está comigo? Sabe, amado, neste tempo aqui havia o paganismo e havia aquelas religiões todas que você é muito bem informado a respeito da Bíblia, do paganismo, né, da eleição de divindades, de deuses, em que a gente sabe claramente que quando a gente estuda a história daquele povo, né, eles criavam uma imagem de um Deus, amado, que até mesmo se transformava em homem, mas ele nunca deixava de ser Deus, e toda a ação daqueles deuses que eles construíam, os homens construíam, era um Deus que trabalhava para eles. Quem está entendendo isso? De um Deus que trabalhava para eles. Então, debaixo do sufoco, eles recorriam àquela divindade. Eles construíam aquele Deus na sua imaginação. E Paulo fala, amado, que esse Deus não é um Deus servido por mãos humanas. Não é um Deus que pode ser contido, amado, dentro de um templo. Ele é muito grandioso. Paulo começou a falar que esse Deus não pode ser idealizado pela mente humana. Ele não pode ser criado pela arte e pela imaginação do homem. Então, se ele não pode ser criado, amado, eu não posso idealizar como ele deve ser para mim. Você não pode idealizar como ele tem que ser para você. Você não tem que determinar como ele deve agir. Você precisa entender como ele age. E você viver em cima daquilo que ele determinou. Faz toda a diferença. Faz ou não faz? De repente você idealiza um Deus que não é esse Deus, ele diz, eu não sou esse que você está idealizando. O que é que acontece? Nada. Eu não posso ser criado por você. Porque eu não sou uma ideia sua. Deus não é a ideia do homem, irmãos. Agora o religioso criou uma ideia de Deus, olhando para ele mesmo como figura religiosa, sem procurar entender quem é Deus. Então Paulo aqui nessa passagem, ele fala isso, amado, que as pessoas construíram um tipo de Deus. E dentro da fé cristã, amado, muitas pessoas estão construindo um tipo de Deus. O Deus que dá carro. O Deus da prosperidade. Eu não estou falando apenas sobre isso. Amém? Mas se constrói o Deus da prosperidade. O Deus que só está envolvido com dinheiro. O Deus da minha batalha. O Deus. E eu crio um Deus e imagino um Deus para a necessidade que eu tenho naquele exato momento. Aleluia. Você está comigo? E essa semana eu vi, você está participando de um processo eleitoral, e eu também estou participando desse processo eleitoral, e é interessante, amado, que quando eu comecei a ver tudo isso, existe algo na palavra de Deus que fala sobre eleição. E quando a palavra de Deus fala sobre eleição, ela tira, amado, ela desconstrói toda a ideia que eu posso criar de Deus. Segundo esse conceito de Paulo. Se eu estou na tribulação, Deus vai me atender. Se eu estou assim, Deus vai fazer isso. Se eu estou assim, então Ele está no trono e Ele desce do trono para trabalhar para mim. Aleluia. E é interessante, amado, e eu quero falar sobre eleição hoje. Eu só vou ser repetitivo,
para que você guarde essa mensagem, porque muitos cristãos, por não entenderem o que representa a eleição, eles vivem, amado, uma vida de derrota, eles vivem uma vida de sofrimento, uma vida que não tem propósito, é uma vida de luta em que ele tenta construir o Deus que é pregado numa determinada igreja, pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar. Ele define o Deus que deve ser para ele, diante da situação em que ele está vivendo, diante do quadro, amado, que ele está se deparando. E ele nunca entra, amado, naquilo que Deus tem para a vida dele. Porque eu vejo, quando eu vejo na Bíblia, eu vejo um Deus que está sentado no trono. Eu vejo um Deus que está sentado no trono. Ele não sai do trono. Ele está sentado no trono. E eu vejo um Deus que confiou algo a mim e a você. E que esse Deus, amado, tem uma grande expectativa em mim e em você. Aleluia. Olha que coisa interessante, amado. E nós estamos celebrando a Santa Ceia, amado, e a eleição fala justamente da minha salvação e da tua salvação. Você entende, amado? Nós éramos pecadores, estávamos presos pelo pecado, estávamos desprovidos da vida de Deus. E a palavra de Deus fala, amado, que Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, não é? Com o propósito de me salvar, com o propósito de te salvar, com o propósito de promover a redenção. E um dos propósitos da eleição é redimir o homem. Para te dar o direito de exercer a tua cidadania. Filipenses diz, amado, que você é cidadão não daqui. Então, que tipo de cidadania você está exercendo quando você se posiciona no teu dia a dia? Eu sou cidadão daqui. Antes de tudo, amado, você é cidadão dos céus. Então, você tem que se posicionar como um cidadão dos céus, em primeiro lugar, do que como um cidadão brasileiro, sei lá, de que nacionalidade. Você entende? Então, tem que aprender, amado, a me relacionar dentro desse papel, amém, chamado eleição. Aleluia. E é interessante que a Bíblia diz que Ele me elegeu e te elegeu. Eu vejo, amado, que existem muitas pessoas, não é, querendo dar uma virada no país, porque já não vê representação. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Ih, rapaz, o pastor quer me levar, eu vou descobrir se ele é de direita ou de esquerda. Tu não vai descobrir nada hoje. Tu vai descobrir o teu papel. Para que você possa representar bem você. Para que você assuma a responsabilidade sobre a tua vida. Para que você entenda que alguém te elegeu. E aquele que elege o outro espera algo do outro. Então, aquilo que eu espero que o político me dê, eu vou te dizer uma novidade. Deus está esperando algo de você. Fala para o teu irmão. Irmão, Deus está esperando algo de você. Diga, você espera dos políticos, mas mais sério, irmão, é Deus esperar de você. Diga, Deus tem fé em você, irmão. Ele tem fé em você, irmão. Ele acredita em você, meu irmão. O que é que acontece, irmãos, quando você elege alguém e alguém não te representa? Hein? O que acontece? Eita, pegou o negócio. Ei, pegou mesmo. Porque a tua vida e a minha vida muda quando nós entendemos, amado, que nós somos eleitos. Então, a soberania de Deus, amado, proporcionou ao homem salvá-lo na condição em que ele encontrava. Isso fala da soberania de Deus. Eu e você estávamos mortos, não valíamos uma arruela, porque o pecado tira a dignidade do homem, separa o homem de Deus. E não existe obra no mundo, irmãos, que possa comprar a salvação. E Deus resolveu, amado, me amar e te amar no lamaçal em que a gente estava. Mandou a palavra da reconciliação, a fim de que eu fosse eleito nele, salvo por ele, redimido. Então a eleição fala de redenção. Agora, como é que um livre se comporta? Isso mostra a tua representatividade, não para o mundo também, mas para Deus. Porque quando você vota em alguém, e você elege alguém, essa pessoa deve te representar.
Então, se está customizando um Deus que trabalha para mim, que faz isso para mim, e eu não tenho nenhuma responsabilidade de representar aquele que me elegeu. Isso é desvio de função celestial. Eu não queria ouvir essa palavra, não. Fecha a porta. Tranca a porta, porque você não vai sair daqui hoje, não. Porque essa palavra vai te salvar, irmão. E essa palavra vai te colocar dentro do propósito de Deus. Porque a gente reclama de alguém que não nos representa. Você vai ficar sem saída hoje aqui. Porque eu também estou sem saída. Reclamamos de quem nos representa mal. E eu te pergunto, e você e eu? Estamos representando bem o Rei da Glória? Eita, papai! Eu dei um tom diferente porque eu estou com a garganta doendo, porque meu tom é outro. Eu não dou aquele tom que você conhece, foi um tom diferente, para aliviar as cordas vocais. Você entende? Então isso é sério, igreja. É interessante que estamos orando para Deus fazer algo. Deus disse, faça você. Dentro daquilo que Ele me deu e dentro daquilo que Ele te deu, amado, é que nós representamos quem nós somos, que fomos eleitos para um propósito, e dentro desse propósito que nós somos eleitos, nós representamos alguém. E esse alguém, amado, tem uma grande expectativa de ser bem representado. Aleluia. Eu quero que você vá aqui comigo. Aleluia. Fala para o teu irmão, irmão, nós estamos em ano de eleição. Eu ia botar um vídeo aqui, não deu tempo para botar o vídeo, mas quem assistiu um vídeo falando nas eleições, de um rapaz vestido de uma camisa do Brasil, falando que você é presidente. Quem assistiu esse vídeo aqui? Tá aí? Eita, papai. Essa turma é top, velho, da igreja. Espera aí, agora não. Presta atenção, senão não passa o vídeo. Amém? Mas presta atenção nisso aqui, que você precisa entender, igreja. A Bíblia diz que essa obra foi perfeita, consumada, amado. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra a minha vida e contra a tua vida foi rasgado. Ser salvo e ser redimido, amém, irmãos, tem um propósito. Representá-lo e representar a mim mesmo. Você está comigo? Lá em Efésios, no capítulo 1, eu quero que você vá lá. Não, vamos lá, depois a gente vai em Efésios. Olha lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Você já viu, amado, Deus customizado pelos cristãos, por muitos cristãos, por alguns cristãos, em que eles elegem a forma como eles devem viver e não prestam conta do mandato. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu sou livre, em parte. Porque antes de que eu faça alguma coisa e que nós possamos fazer algumas coisas, nós precisamos agir com base naquilo que nós representamos. Nós não agimos de qualquer forma, porque estamos construindo um Deus errado e dando uma resposta para um Deus que nos elegeu, que não representa a expectativa que Ele tem em mim e em você. E quem elege alguém cria uma expectativa e quer o quê? Transparência nesse processo, amado. Então, eleição fala de comissionamento. Alguém olhou para mim, alguém olhou para você, por intermédio de Jesus. Ele nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, nos elegeu. E eleição fala de comissionamento. Eleição fala de que eu recebi algo, amém? Que você recebeu algo da parte de Deus, que foi um comissionamento dado por Ele. Se Ele me deu algo e te deu algo, nós precisamos aprender que tipo de comissionamento é esse, que não envolve apenas os 5 dons ministeriais,
pastor, mestre, evangelista, porque quando fala sobre comissionamento, fala sobre dons dos ministérios, os 5 dons ministeriais, fala sobre os dons do Espírito Santo. A igreja, amado, ela recebeu o dom de Deus para representá-lo aqui. Porque a igreja, amado, é a embaixada dos céus aqui na terra. A Bíblia diz que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de... E hoje, Deus, por meu intermédio e por teu intermédio, promove o quê? Reconciliação. Então, quer queira ou quer não, amado, se eu sou embaixador de Cristo, você é embaixador de Cristo, ou seja, a Bíblia diz, amado, que eu represento algo. E eu represento uma pessoa e eu represento aquele que está sentado no trono. E aquele que me colocou e te colocou na condição de embaixador, espera o que de mim e de você? Como é que muitos cristãos estão vivendo, amado? Eu estou salvo e eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E vive uma vida, amado, de derrota. Vive uma vida, amado, que não tem critério nas suas ações, nas suas palavras, no posicionamento como cristão, se posiciona de qualquer forma, customiza um Deus através de versículos lançados na mídia, na internet, bota um versículozinho bonito aqui, bonito acolá. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu e você representamos alguém que nos elegeu. Então nós precisamos, amado, dar um relatório para essa pessoa que nos elegeu. E que espera, amado, justamente transparência da minha parte, da tua parte, como nós esperamos que haja uma transparência por intermédio dessas pessoas que vão ser eleitas com um propósito que você espere, que eu espere, de mudar o destino da nação. É ou não é? Aleluia. Eu falei, Colossenses, segunda. Veja que coisa interessante. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13, diz o seguinte aqui: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Porque Deus não me escolheu, nem te escolheu, porque nós somos bonitinhos, amado. Não é porque Ele apenas nos ama, amado. Ele nos ama e Ele nos confiou algo. Ele nos comissionou de algo. Quando a Bíblia fala sobre escolha e eleição, a Bíblia fala sobre comissionamento e não eu, como cristão salvo, sirvo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e se não quiser eu não sirvo. É aquela mesma imagem, amado, que nós criamos um Deus que dentro do propósito dele para comigo está apenas o seu favor, a sua assistência, no dia do sufoco ele me socorre e eu não tenho nenhum tipo de ligação com ele dentro do aspecto comissionamento. Ele me confiou algo e eu preciso descobrir o que é que eu tenho que dar em troca a ele mediante esse comissionamento. Uma das coisas que eu preciso dar a Deus em troca do comissionamento é a minha própria vida, amado. Ele te salvou e Ele não espera. Ele me salvou e Ele não espera que eu viva uma vida aquém daquilo que Ele me proporcionou. Ele me redimiu, Ele me libertou e Ele não quer que eu viva uma vida de escravo. Veja que vida, amado. Alguém tira você do cativeiro, alguém te liberta. E você resolve, amado, mesmo com a porta da prisão aberta, você se direcionar lá para dentro da cadeia, deixar a porta aberta e ter um comportamento de um escravo, quando alguém te libertou e te redimiu e te constituiu rei e sacerdote sobre a terra. Isso não é um tipo de comportamento e atitude adequada com aquela pessoa que te elegeu, que te salvou. Ela tirou você da cadeia e você volta de novo para a cadeia, amado? Não, irmão. Tem que ter uma atitude de alguém que foi liberto. Viver como alguém que é livre. Agora, essa liberdade, amado, como diz a Bíblia, não me dá ocasião para funcionar na carne fazendo o que eu quero. Dentro desse comissionamento, dessa eleição, amado, que a graça de Deus nos alcançou, ela foi gratuita, foi a soberania de Deus, determinada pelo próprio Deus, amém, estabelecida por Ele.
E ele dizendo o seguinte: olha, eu vou salvar esse povo, vou tirar esse povo e vou comissionar esse povo dentro de uma vida que eu vou conceder a ele. Só existe, amado, sustentação dentro de uma eleição. Só existe sustentação dentro de uma eleição quando nós reconhecemos que aquele que nos elegeu precisa receber aquilo que ele nos deu. Só existe sustentação dentro, amado, da minha salvação e da tua salvação, quando nós vivemos uma vida de obediência, quando nós damos um retorno ao amor que Deus tem por nós, nós retornamos o nosso amor para Ele, e quando essa vida que Ele deu, ela pressupõe um tipo de conduta. O que é pressupor? É pedir a você, antecipadamente, aquilo que você sabe que tem que dar. Está difícil, não? Quando você vai assinar um contrato, amado, de uma prestação, de um financiamento de um carro, de um financiamento de uma casa, aquele contrato pressupõe, ou seja, ele pede que você concorde, quando você botar a tua assinatura lá, que esse contrato é fechado, você tem direito a usar daquela casa, daquele apartamento, mas existe a contraprestação, que é o quê? Você pagar pelo uso e honrar aquele contrato. A vida cristã, a eleição promovida por Deus e o comissionamento dado por Ele a mim e a você, requer algo de mim e de você, para que nós entreguemos a Ele, amado. Vivermos uma vida de gratidão, vivermos uma vida de obediência e entendermos, amado, que tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia a respeito daquilo que nós devemos fazer, é dessa forma que nós representamos o Senhor. E é dessa forma que nós representamos a nós mesmos. E é dessa forma que eu não me engano, e é dessa forma que você não se engana. E é dessa forma que você constrói um Deus correto, e não um Deus, amado, que apenas você quer usá-lo para bons empregos, para ter um aumento de salário, para trocar de casa. Você entende? Foi um preço muito caro. Quem paga muito caro, requer algo. É ou não é? Deus não é mané, irmão. Deus não é mané. Tu acha que Deus ia dar de graça e não ia pedir nada a você? Pede. Que você corresponda com o pagamento que Ele fez. Você acha que você vale quanto para se comportar do jeito que você quer? Para agir do jeito que você quer? Você é muito caro, você custou um preço muito alto. É uma ofensa eu chegar para alguém que me presenteou e me comportar de qualquer forma para com aquela pessoa. Eu devo ser extremamente grato àquela pessoa. Eu não devo esquecer nunca, como Davi disse, eu jamais me esquecerei dos benefícios. Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. O que é ter uma atitude de louvor, amado? É ter uma atitude de honra, de respeito em função daquilo que recebeu. Isso é um comissionamento. Quero ver, amado, cão dos infernos ter legalidade para tocar no teu mandato? Toca não, meu irmão, no teu mandato não caça o teu mandato, irmão. Porque você está representando bem o mandato que você recebeu de Deus, o comissionamento que você recebeu de Deus. Os anjos do inferno, amado, podem se reunir. Vamos derrubar ele do mandato. Não derruba. Vamos tirar o mandato dele. Não tira, porque você não é corrupto com Deus. Eu não estou falando de eleição natural. Eu estou falando de uma eleição, amado, sobrenatural. Algo que vai fazer com que você reine e você vai entender. Então a Bíblia diz aqui, amado, Paulo dizendo aqui aos Tessalonicenses, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para quê? Para a salvação, igreja. Deus não te escolheu para uma tragédia. Deus não me escolheu para uma tragédia. Então, se Ele me escolheu e te escolheu para a salvação,
E a Bíblia fala aqui, eu acho maravilhoso, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então ele me escolheu para a salvação. Quando ele me escolheu, ele me comissionou para que eu vivesse uma vida de um salvo e não a vida de um escravo. Então a forma como eu escolho viver, amado, a forma como nós escolhemos viver, nós podemos estar representando ou não aquele que nos elegeu. Está ruim a pregação hoje? Está difícil, não? De engolir, não? Sabe por quê, irmão? É engano você construir um Deus de amor, eliminando que Ele é justo. Você não pode construir um Deus que premia erro. Você não pode construir um Deus que ama e que premia o pecado. Você não pode construir um Deus, amado, que não seja justo dentro do seu amor. Toda a pessoa que foi eleita por Deus, foi comissionada por Deus, ela precisa entender do que representa a eleição para que ela corresponda, amado, no dia a dia. Eu quero que você entenda uma coisa, é uma construção na minha vida e uma construção na tua vida. Nós não conseguimos corresponder com Deus na medida, amado, em que Ele já projetou que nós devemos corresponder. Então Deus dá pequenas orientações, pequenas medidas para mim e para você, e orientações, amém, irmãos, dentro daquilo que nós somos capazes de corresponder. E isso, amado, vai nos habilitar para chegarmos em lugares mais altos nele. Isso vai nos habilitar para representarmos de uma forma melhor. Nenhum profissional, amado, você sai da faculdade fresquinho, amém, faz um curso fresquinho, entra dentro de uma atividade, você não se torna o bambambam assim que você entra. É ou não é? Porque você não tem a habilidade ainda, não é? Você vai desenvolvendo aquela habilidade, mas a partir do momento, irmãos, em que os dias se passam, os meses se passam e os anos se passam, você não é mais aquela mesma pessoa que você entrou e a tua habilidade hoje é outra para lidar com aquela circunstância. Davi, amado, só teve habilidade para lidar com o gigante porque ele passou por 2 experiências e aquelas experiências foram suficientes para construir algo na vida dele e ele, quando olhar aquela circunstância, ele dizer, eu já passei por algo semelhante a isso e eu sei como é que eu passo. Então ele não venceu o gigante do dia para a noite. O gigante a gente vence, amado, com pequenos obstáculos que nós nos transpomos. Amém? Então Paulo diz aqui, amado, que ele nos elegeu para a salvação. Então, a forma como eu estou lidando com a minha vida reflete se existe gratidão ou não por aquele que me elegeu para a salvação e não para a perdição. Então, eu tenho que valorizar a salvação. Eu tenho que atribuir o devido valor àquele que me salvou, àquele que me redimiu, àquele que me curou, àquele que me fez prosperar, aquele que me abençoou, como diz a Bíblia, que aquele que está em Cristo é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu tenho que dar uma resposta para aquele que se fez pobre com o propósito de me tornar rico. Como é que eu posso falar de alguém que não me representa? Quando eu crio uma expectativa para que ele me represente. Quando eu voto em alguém, amado, o meu voto ou o teu voto, ele tem um valor. E é justo, amado, que você cobre por aquilo que você fez. É ou não é? Agora eu te pergunto uma coisa, é justo ou não, amado, nós darmos a Deus aquilo que Ele merece? É justo ou não? Não há, amado, autoridade para você requerer mudança num país quando aquele que te elegeu não vê uma resposta sua para com Ele. Que moral nós temos para mudar um país? Se nós, como eleitos de Deus, não damos uma resposta para aquele que nos elegeu. A unção está despedaçando o jugo hoje de mentira. Não construa um Deus que não existe, amado. Deus é amor, mas Ele é justo. Deus é amor e não vai deixar de graça. O que é que você acha da sua salvação, amado? Você é mais caro do que qualquer Ferrari, do que qualquer avião. Você é mais caro do que uma cobertura. Por que trocar a tua salvação por um prato de lentilha? Por que negociar santidade, amado? Por que negociar retidão? Ah, mas eu sou crente, eu confessei Jesus num dia. Representa? Porque, diga para o seu irmão, irmão, no dia que você aceitou Jesus,
Você recebeu um mandato. Diga, esse mandato você desenvolve. Pergunte a ele, até quando? Diga, até ele voltar, irmão. Diga, não tem eleições. Você já foi eleito uma vez para prosperar, amado. Para vencer na vida, para triunfar na vida, para ter uma vida reta, para ser um testemunho da verdade, para ser luz no mundo, irmãos. Aí você está dando uma resposta ao seu mandato. O meu mandato é esse, é brilhar. Olha só, o cara, O meu mandato e o teu mandato é ser sal na terra, para dar gosto à vida. Quem gosta de comida insossa, já viu um cabo insosso? Jesus fala sobre gente insossa. Diga, irmão, você é o sal da terra. Agora vamos aqui em 1 Tessalonicenses. Diga, eleição. O Deus customizado, o Deus trabalhador, o Deus empregado de crente, o Deus que desce do trono para servir o crente. Não, irmão. Nós representamos Ele aqui. Amém? Por causa de um processo de eleição. O processo de eleição, amado, é soberano de Deus. Não é por mérito do homem. É porque Ele resolveu me amar e te amar. Agora, a responsabilidade do homem é corresponder com o seu eleitor. Concorda, igreja? Você me ama? Eu não quero ter saída, amado. Eu preciso mudar. E por que não muda? Eu preciso mudar. E por que você não responde a você? E por que você não responde ao seu chamado e ao seu mandato? Você tem um mandato, eu tenho um mandato. Hoje é papo sério e papo reto. Porque isso é salvação sobre a tua vida, igreja. Você não é um religioso. Crente até o diabo é. Está escrito na Bíblia, amado. O crente e o diabo é crente. Não queira ser crente, não. Represente bem o seu mandato como cristão, como filho de Deus. Porque a Bíblia diz que quando você tem zelo pelo seu mandato, será amplamente suprida a tua vida aqui e a tua entrada lá. Quando você celebra com autoridade. Quando você ora com autoridade. Você já viu um cara debaixo de autoridade? Quem já viu aqui? Um cara que não tem medo. Quando ele tem um mandato para cumprir, ele faz o quê? Aquele mandato, irmão, dá direito para ele fazer tudo aquilo quanto está contido ali. Sabe qual é o mandato que Deus tem para mim e para você? Reinar em vida. É esse o mandato. Vai reinar ou não vai? Agora, a forma como você se comporta vai determinar se você reina ou não. Agora eu te pergunto o seguinte, você concorda comigo, irmãos, que é defraudar o mandato? Se você não corresponder com o seu eleitor, sabe quem é o teu eleitor? Ele é bem fraquinho. O teu eleitor, amado, é o dono do ouro e da prata. O teu eleitor é aquele que disse, haja luz e houve luz. O teu eleitor é aquele que te redimiu e ainda te comissionou para você reinar na terra, reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz, aquele que recebe a abundância da graça e do dom da justiça, reinará em vida por intermédio de um só, Jesus Cristo. Você acha pouco? Você acha pouco, irmão? O teu eleitor, o que é que ele espera de mim e de você? Diga, eu vou corresponder. Diga, eu não vou defraudar o meu mandato. Diga, eu tenho um mandato. Ele é único. Não tem novas eleições para tirar você da igreja. Você já foi eleito. Agora o que é que nós fazemos? Vamos representar bem o mandato que recebemos dele, o comissionamento. Ele nos elegeu para reinarmos em vida.
Ele nos elegeu e nos colocou aqui como embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu represento quem? Você representa quem? Isso é muito importante, igreja. Amém? Aqui em 1 Tessalonicenses, eu não vejo um glória a Deus, ai meu Deus. Mas eu não dependo de seu glória a Deus, não. Eu creio que você vai pesar a vida que você está vivendo. Eu creio que você vai fazer uma avaliação correta a respeito da vida de fé, que não é usar Deus para os teus propósitos, é representar Deus bem aqui, é dar uma resposta para Deus aqui. Chegou o tempo de nós darmos uma resposta como igreja do Senhor, amado. E não mostrarmos para as pessoas que nós temos um Deus que se manipula. Você não tem um Deus que você manipula e faz uso para o teu proveito. Eu não tenho um Deus, amado, que eu manipulo ele, eu faço uso dele para o meu proveito. Eu tenho um Deus que me elegeu e eu represento a ele e eu presto contas a ele. Agora, dentro desse processo, amado, há provisão, a cura, a libertação, a vitória, a triunfo, amado. Aleluia. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, diz o seguinte aqui. Versículo 2 diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade, olha uma característica dessa igreja, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Havia, amado, 3 características, amado, que definiam muito bem quem essa igreja era e o que ela representava para outros. Paulo disse que o que havia naquela igreja era uma fé operosa, era um amor abnegado e uma firmeza na esperança do resgate da sua propriedade, da vinda do Senhor. Com base nesses 3 valores, essa igreja vivia e correspondia com Deus. Uma fé operante. Abnegação, o que é um amor abnegado? É um amor que abre mão dos próprios interesses para benefício do próximo. É uma vida vivida não tendo como interesse próprio a pessoa em si. Mas é alguém que vive uma vida, amado, buscando beneficiar outros. Sabe, ajudar a outros, abençoar a outros. Não ter apenas, amado, uma fé que busca o seu próprio ventre e a sua própria satisfação. E usa Deus para as suas vitórias pessoais. Paulo disse que não cessava de dar graças a Deus porque observou haver naquela igreja, não era haver num indivíduo, amado, era haver numa coletividade o que eles viviam. Uma fé operosa, um amor abnegado, ou seja, o que é um amor abnegado, amado? É você muitas vezes, amado, para estabelecer a paz, sabe, você não discute, você se cala, você não tenta estabelecer o teu direito, esmagando o próximo. Amor que abre mão. Vou deixar de servir a mim para servir a um propósito. Isso é um amor abnegado. Eu vou deixar de ir para a praia para ir para a igreja. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a praia, vá para a praia, amado, mas você só serve a você. Não existe abnegação neste amor e não existe uma representação correta de quem é Deus na tua vida. Como você representa no trabalho? No trabalho é só você ou tem pessoas que podem ser abençoadas pelo teu toque, pela tua palavra, pelo teu aperto de mão? Olhando para você e ver que você é uma pessoa que promove favor lá dentro, que promove graça lá dentro, que cria um ambiente de paz, não um ambiente péssimo lá dentro. Uma pessoa que no trabalho muitas vezes abre mão para estabelecer a paz, do que vencer, estabelecendo e criando um ambiente terrível lá dentro. Uma pessoa cuja esperança, amado, a Bíblia diz, não perece porque está firmado num tempo que está projetado por Deus, em que você jamais morrerá. Você tem a certeza do resgate da propriedade de Deus, que é você. A tua esperança na glória de Deus, a tua esperança no encontro com o Senhor que você terá. Você não tem medo de nada porque existe um futuro reservado para você. Paulo disse que observou essas virtudes existentes naquela igreja. E no versículo 4, Paulo diz, reconhecendo
Irmãos, amados de Deus, o quê? A vossa eleição. Em outras palavras, eu reconheço que vocês estão cuidando bem do mandato que vocês receberam de Deus. Porque eu observo que há fé, eu observo que há amor, e eu observo que há firmeza na esperança que um dia ele virá. Aí Paulo diz, amado, que uma igreja eleita, ela é reconhecida não pelas roupas que eles vestem. Ela é reconhecida não pelo carro que usa, amado, mas é representada pela fé que ela tem, pelo amor que ela tem e pela esperança que ela tem. Essa igreja é a igreja eleita, está cheia de gente, atrás de quê? Ah, mas eu conheço um lugar que está entupido de gente, e atrás de quê? Porque o que representa Deus, amado, está escrito aqui. Porque o nosso evangelho, eita meu Deus, que coisa linda. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Era um povo que não havia dúvida dentro daquilo que eles se proporam a crer e se proporam a viver. Propuseram, me corrigiram, não é propor não, propuseram. Amém? Me perdoe o português errado. Eles se propuseram a viver. Sabe, igreja, eu quero despertar você hoje à noite, para que você faça algumas correções. Eu desperto você porque eu desperto a mim todas as manhãs. Todos os dias eu desperto a minha vida, amado. Porque eu quero estar centrado naquilo que me abençoa. E não naquilo que é ilusão. Você não pode criar uma fé que não vai te levar a canto nenhum. Você não pode imaginar um futuro onde não existe realidade nele. Você entende? Quando Deus te dá sonhos, os sonhos de Deus te colocam dentro de uma realidade que Ele tem para a tua vida. Quando você está fora do propósito de Deus, aquilo que você sonha é apenas ilusão. Você está se enganando. Mas quando você se coloca para servir esse Deus Altíssimo, quando você se coloca para representar bem o seu mandato como um filho de Deus, como um sacerdote aqui na terra, como um rei aqui na terra, como alguém que representa a embaixada de Deus aqui, sem permitir que o teu mandato seja maculado. Quando alguém fizer uma proposta para você macular o seu mandato, ei, diga, eu não recebo propina. Eu não negocio o meu mandato. Mas vai perder a minha amizade, eu fico com o mandato. Então Paulo fala que esse evangelho chegou àquela igreja com um tremendo poder, um poder do Espírito, promovendo o quê? Amado, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente fala a palavra poder, as pessoas pensam que é uma explosão, que é um corre-corre. Não é apenas isso, amado. A Bíblia fala de um poder promovendo plena convicção neles. Convicção é algo que se vê. Imagine, amado, no dia da tribulação, quando você representa bem o seu mandato vai ficar em pé, amado. Você pensa que aquele que te elegeu não é por você? Agora eu quero te dizer uma coisa, dentro desse processo de eleição, ele não apenas nos comissionou, mas nos capacitou. Não é apenas nos eleger, amado, não nos dar condição. Por isso, amado, que há uma prestação de conta minha e sua, e precisa sim haver uma prestação de conta minha e sua. Você entende? Você não pode viver uma vida de cristão, amado, de qualquer forma. Você nasceu para reinar, você nasceu para viver aqui na terra, a Bíblia diz uma vida abundante. Uma vida que você tem para você e tem para os outros. Aleluia. No versículo 6, a Bíblia diz aqui, com efeito vos tornastes o quê? Imitadores do nosso Senhor. Tendo recebido a palavra, olha que coisa interessante, irmãos. Olha a forma como você recebe a palavra determina o que você vai ter dela. A forma como eu recebo a palavra determina o que eu recebo de Deus. Ah, já conheço, não vai receber nada. Tratando com desdém aquele que fala, tratando com desdém a palavra, sem levar a sério a palavra.
É interessante que a gente cobra das pessoas que não levam a sério os seus mandatos e não cobramos a sério de nós mesmos que representamos um mandato. Você entende? Eu estou falando coisas aqui para você reinar em vida, meu amado. Para você não ter medo, quando você levantar as suas orações, você ter a plena convicção, ouviu, já deu certo. Para quando você falar diante de um mundo espiritual que conhece o teu mandato. O mundo espiritual conhece o mandato. Diz, esse eu não posso tocar, aquele eu posso. Você se lembra daqueles filhos de Seva querendo representar um mandato que não tinha sido dado a eles? Quem lembra? Dos filhos de Seva querendo expulsar aqueles demônios. Eles disseram, ei, Jesus eu sei muito bem quem é. Paulo eu também conheço, mas vocês representam quem? O mundo espiritual conhece a minha vida e a sua vida melhor do que você. Melhor do que o travesseiro, onde a gente coloca lá a nossa cabeça e ele sabe se dormimos ou não. Aleluia. Não estou com raiva não, igreja. Eu quero empolgar você. Para se um dia você nunca ouviu falar que você tem um mandato, chegou o tempo. Diga, irmão, chegou o tempo, irmão. Fala assim, chegou o tempo, você tem um mandato, irmão. Diga, faça uso desse mandato. Você está muito animado, irmão. Aleluia. Com efeito vos tornasse imitador do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito. De sorte que vos tornaste o quê? Modelo, ó. Não é o modelo do ano, irmãos, é o modelo como igreja. Você entende? Não é o modelo de grife que você veste, amado. Eu falo muito de grife, amado, porque alguns cristãos atribuem que a prosperidade está ligada à grife. E não ao mandato dele. A tua prosperidade está ligada ao mandato que você representa. Aleluia. Vai aqui em Romanos. Romanos capítulo 8. Eita, papai! Romanos, deixa eu chegar lá. Você me perdoa se a gente não foi em Romanos? Amém? Vamos lá em 1 Pedro. Segunda Pedro, não é primeira, segunda Pedro. Me perdoe mais uma vez. Segunda Pedro, capítulo 1. No versículo 10. A Bíblia diz o que aqui? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar o quê? Hein? Quem é que confirma? Quem é que confirma? A Bíblia diz, com a diligência cada vez maior, você tem que ter cuidado com aquilo que você recebeu, que eu recebi. Vocação fala de chamado. Então a Bíblia diz aqui, que nós devemos ter uma diligência cada vez maior, amém, irmãos? A fim de confirmar a minha vocação e a minha eleição. Então eu preciso confirmar. Eu preciso ter uma diligência, eu preciso ter zelo com a minha vida. Eu não posso, amado, representar a Deus vivendo uma vida, sabe, amado, que não corresponde à realidade que Ele me colocou para viver. Não é viver além nem viver aquém, é viver dentro de uma realidade, amado, que Deus criou para nós vivermos. E você pode estar se perguntando, eu não sou perfeito. Amado, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando que quando você recebe o mandato, e à medida que você se torna obediente, zeloso, compromissado com esse mandato, com essa vocação e com essa eleição, você vai descobrindo a cada dia como tornar mais eficaz essa vocação e essa eleição. Porque a vocação e a eleição, jamais nós vamos alcançar o fim dela, porque ela é contínua na minha vida e na tua vida. Eu vou desenvolvendo a minha vocação e vou desenvolvendo a minha eleição nele, amado. Aquilo que eu não conseguia fazer, eu me esforço e consigo fazer.
De repente, esse chamado me coloca numa estação diferente que vai requerer algo da minha parte. Então, eu construí, amado, uma experiência com Deus que vai fazer com que eu corresponda a novas estações, a novos tempos. E eu vou desenvolvendo a minha vocação e a minha eleição. Não se trata de perfeição, igreja, mas se trata de uma resposta diária que nós precisamos dar a Deus. E a Bíblia diz, amado, que quando eu tenho um zelo cada vez maior, a Bíblia também afirma que eu preciso confirmar. Em outras palavras, amado, eu preciso representar bem quem eu sou. Não é representar, botar uma capa de evangélico. É você se propor a viver a vida que Deus propõe para você. Não é você ser uma imitação do pastor, não é ser uma imitação de um ministro. Você descobre em Deus qual é a tua vocação e qual é a tua eleição. E se propõe a viver, se propõe a descobrir, se propõe a se tornar hábil dentro do mandato que Deus te confiou, igreja. E cada dia você vai ver claramente, eu achei uma coisa interessante, que algumas pessoas, alguns blogueiros, eles conseguiram se eleger. E é interessante, amado, que algumas pessoas não dão crédito a quem é inexperiente. Porque eles só vão desenvolver a experiência, segundo os especialistas dizem, a partir do 2º ou 3º ano, porque no primeiro ano eles vão entrar como um bebê lá, não entendem nada. Então eles não conseguem desenvolver, amado, com eficácia aquele mandato. Mas a partir do momento, amado, que você começa a desenvolver, começa a descobrir, Deus te pedindo algo, você fazendo, você descobrindo em Deus as respostas que você precisa dar a Ele no teu dia a dia, no teu trabalho, no meio da tua família, você vai desenvolvendo, você vai confirmando o teu chamado. Aleluia. Você fica mais eficaz naquilo que você faz. É ou não é? Aleluia. Agora veja só, amado, a Bíblia diz que quando eu trabalho de uma forma a confirmar, a Bíblia fala, amado, que é dessa forma, é procedendo assim, que eu não tropeço em canto algum. Então a Bíblia me mostra, amado, que quando eu desenvolvo, por isso a importância de você entender o que é eleição. Que processo é esse, amado, de Deus te salvar, de Deus te eleger para uma santa vocação, a Bíblia diz, amado, é para você desenvolver e eu desenvolver algo, porque é para uma santa vocação, é para a salvação. A Bíblia diz, é para a santificação e fé na verdade. Não é para eu viver de qualquer forma, eu preciso descobrir, amado, dentro desse mandato, que Deus, amado, me entregou, como eu desenvolvo essa vida. Porque a Bíblia diz que é para a salvação, é para a santificação e fé na verdade. O que é santificação? É separação daquilo que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que quando eu confirmo a minha vocação, eu não vou tropeçar. Eu entendo, amado, que muitos dos tropeços que muitos cristãos estão tendo é porque não se fala mais sobre eleição, não se fala mais sobre vocação, não se fala mais sobre responsabilidades, não se fala mais sobre santificação, não se fala mais sobre a responsabilidade do cristão corresponder com aquele que o elegeu. A responsabilidade é só daquele que elegeu e não nossa. E aí a gente vai para um evento para mudar a nossa vida, vai para outra igreja para mudar a nossa vida, e a gente fica circulando, esperando algo novo acontecer. Se você confirmar a sua vocação e a sua eleição, você não vai tropeçar em coisa alguma. A tua visão, amado, está clara, você sabe o que você quer, você sabe aquilo que não é bom para você, você sabe aquilo que é bom para você. Você não vive uma vida, amado, de encantamento. Você vive dentro de um padrão de realidade, amado. Discernindo todas as coisas, entendendo todas as coisas. Você não é mais enganado por um contrato em que eles botam uma letrinha bem pequenininha e você não consegue ler, porque você tem um espírito, amado. Você não aceita qualquer proposta. Você não anda com qualquer um, amado. Você não recebe qualquer tipo de influência. Você é livre nas suas decisões. Você, quando faz uma escolha, você não faz uma escolha porque está sendo influenciado por uma multidão. Não porque você está convicto, você está desenvolvendo a tua salvação. E a Bíblia diz que você não tropeçará. Agora, veja bem, amado, não é apenas tropeçar, é ser suprido também. A Bíblia diz também que dessa maneira, versículo 11, pois desta maneira, que maneira? Olha só, ela diz que você, se você
aplicar uma diligência cada vez maior, e eu aplicar uma diligência cada vez maior, eu não vou tropeçar. A Bíblia diz aqui, olha só, está escrito, viu, igreja? Você não tropeçará em canto algum. Está escrito. Eu creio que se eu ficar mais ligado naquilo que me foi confiado, eu não vou tropeçar. Eu não vou andar como quem não vê uma raiz ou como quem não vê uma pedra. Eu não vou tropeçar em tempo algum. Você não vai tropeçar em tempo algum. Tropeçar é andar de uma forma em que você não consegue ver um determinado tipo de obstáculo que faz com que você meta a cara no chão ou meta a cara na parede. Você está tão convicto do teu chamado que ninguém consegue te enganar. Nada consegue te enganar. Você sabe o que você quer para a sua vida. Você é muito bem com você mesmo. Você anda em harmonia. Você está reconciliado com você mesmo. Sabe o que é estar reconciliado com você mesmo? É você estar em paz com você. Não haver demandas dentro de você te incomodando. Você sabe enfrentar as situações difíceis, sabe enfrentar as situações fáceis. Nada. O que foi que Paulo falou? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter, eu sei passar, escassez não me afeta e abundância não me afetam. Porque eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. É alguém que tem visão, amado, que está conseguindo enxergar muito bem o futuro. Aleluia. E no versículo 11 diz, eu quero chamar os diáconos e o grupo de louvor. Não, eu vou dar uma colher de chá porque reclamaram, viu? Reclamaram de mim aqui, não foi Márcia não. Mas depois o louvor me pegou ali na esquina, ali, disse, pastor, o senhor chama a gente fica meia hora lá, você fica falando, e a gente em pé. Eu vou perdoar o menino agora, do louvor. Já? Vixe, então vai demorar um pouquinho. Vai me perdoar outra vez, senão não vai para o céu. 70 vezes 7. Mas veja, eu queria encerrar com isso aqui. Vocês podem ir para lá. Aleluia. No versículo 11 diz, pois desta maneira... Você percebe, o que eu quero chamar a atenção hoje da nossa igreja, da tua vida, eu quero chamar a atenção também, eu chamo sobre a minha vida, é que quando eu tenho zelo por mim, pelo meu mandato e pela minha eleição, isso não me torna egoísta, isso não me torna centrado nos meus próprios projetos pessoais, você entende? Isso faz, amado, com que uma fé, ela se torne operosa na minha vida, faz com que haja um amor abnegado a fim de que eu possa prosperar e da abundância, amado, que eu produzo, essa abundância não apenas vai me alcançar, mas vai alcançar pessoas. De uma esperança que eu tenho que não será frustrada em tempo algum. Isso me faz ver que eu não tenho medo da morte. O que é que a morte pode fazer comigo? Nada. O que é que a morte pode fazer com você? Nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nem a morte pode te separar. Eu sei que alguns não têm fé ainda, mas a fé vai ser construída para não ter medo da morte. Mas a Bíblia fala claramente aqui, qual é a importância de você representar bem o seu mandato? É para o seu próprio bem. Porque a Bíblia diz que quando eu represento bem o meu mandato, eu não vou tropeçar. Ou seja, em outras palavras, quando eu levo a sério a minha vida. Porque representar bem o mandato, igreja, é você levar a sério a sua vida. Você é muito caro. Você é muito caro. Nós somos muito caros. Como é que você despreza, amado? Porque eu digo uma coisa, a vida, amado, ela precisa ser reconhecida e ser louvada. Nós precisamos ter uma boa paga da vida que vivemos. Amém, irmãos? Então, quando nós cuidamos, nós temos essa boa paga. Então, a Bíblia fala aqui, ausência de tropeço. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer afeta a minha vida, afeta a tua vida. E a Bíblia fala aqui, quando você cuida bem da sua vocação e da sua eleição, é muito importante, igreja, você saber quem você é como cristão e o que você representa como cristão. Não é apenas o que você é, mas quem você representa. Quando eu abro a minha boca, amado, eu penso 2 vezes se é Deus falando ou se é Gustavo falando, irmão, ou se é o mundo falando. Quando eu quero dar vazão às minhas palavras numa rede social,
eu me pergunto, qual é a imagem que eu passo do Evangelho? Qual é a imagem que eu passo daquele que me elegeu? Porque quando eu escrevo, amado, a respeito de um Deus nas redes sociais, ele me elegeu e eu represento o meu eleitor. Mas parece que muitos cristãos, eles se esquecem, amado, que eles foram eleitos, que alguém deu um voto de confiança. Deus, ele olha do seu trono para a sua igreja, e a concepção que Deus tem a respeito de mim e de você, não é por intermédio daquilo, amado, que eu sou hoje nesse momento, mas é por intermédio daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Quando Ele olha para mim e olha para você, Ele olha para o Filho. Porque a igreja representa a unidade e não a diversidade de pessoas. Embora estejamos reunidos aqui num número maior de pessoas, existem pessoas tão diversas aqui, diferentes, mas, no entanto, esse número de pessoas aqui representa, sabe o quê? Unidade. A igreja não é constituída de Gustavo, de Paulo, de Márcia, de Zé, de José, de Tobias. Não, amado. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é constituída de vários membros representando um só corpo. Então, a forma como Deus olha para a minha vida é a forma como Deus olha para a tua vida. Essa eleição e essa vocação me alcançou, também te alcançou. Agora você precisa, mas desenvolver gratidão, precisamos desenvolver honra, porque a Bíblia diz aqui o seguinte: quando você cuida bem da sua vida, quando você leva bem a sério a tua vida, quando você representa bem e faz uso daquilo que eu confiei a você, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vivemos uma vida de cego, vivemos uma vida de propósito, sem tropeçar em canto algum. E até que Ele volte, quando eu tenho cuidado com a minha vocação e com a minha eleição, ou seja, eu tenho cuidado com a minha vida, eu levo a sério a minha vida, é muito importante a minha salvação, é muito importante a tua salvação. A Bíblia diz que em vida você será amplamente suprido.